Epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Nós vamos ler desde o versículo de número 11 até o versículo de número 14. Se você pudesse levantar, já que alguns se levantaram, por gentileza. Tito fica logo após a epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 11. A graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, ensinando-nos que, melhor aqui, irmão Sérgio, por favor, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos no presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Diga amém. Diga comigo: Senhor, me ensina e fala comigo. Amém. Podem sentar, amados, por favor. Nós estamos já na 7ª semana da nossa série de mensagens dentro do ambiente da escatologia bíblica. Vocês estão me ouvindo bem? Lá na segunda nave, os irmãos estão me ouvindo bem? Obrigado. Na primeira semana eu falei com os irmãos sobre a última hora, dando uma caminhada dentro do plano de Deus, do plano cronológico de Deus para com a humanidade e para com a igreja, visto que a igreja é o povo com quem Deus trata direta e especificamente aqui na terra. Depois eu comecei a falar com os irmãos sobre as 7 dispensações. Mostrei para os irmãos que a história da humanidade, e se o meu retorno vier eu vou agradecer assim longamente, a história da humanidade é dividida pelos estudiosos da Bíblia em 7 períodos, 7 épocas, 7 dispensações. Em cada dispensação o Senhor estabelece um pacto e um modo de tratar com o seu povo. Óbvio, não vou repetir, visto que as mensagens já foram pregadas, estão gravadas e arquivadas e todos terão acesso, têm acesso. Então falei sobre a primeira dispensação, que foi a dispensação da inocência, que vai da criação de Adão até a queda. Então começa a dispensação da consciência. A Bíblia diz que os olhos deles se abriram quando comeram do fruto do qual Deus havia dito que não comessem. A dispensação da consciência vai desse momento, quando Adão e Eva são expulsos do jardim, até o momento do dilúvio, quando Noé e a sua família deixam a arca.
Nesse período da dispensação da consciência, o homem revela o quão corrupto ele é, o quão corrupto a natureza pecaminosa e decaída nos tornou. Depois da dispensação da consciência, nós temos a terceira, dispensação do governo humano. Ela se estende desde a saída de Noé e a sua família da arca até a Torre de Babel. Outra vez, a corrupção do gênero humano se manifesta, pois mesmo os homens vendo o que ocorrera às nações antediluvianas, eles se afastam de Deus e enveredam pela idolatria, pela violência e outras vias e vertentes e manifestações de pecados que afrontaram a santidade de Deus. Depois da dispensação do governo humano, que termina com a Torre de Babel, nós temos a dispensação patriarcal, ou dispensação da promessa. Ela vai desde a saída de Abrão da terra de Ur dos Caldeus, passando pelos 4 patriarcas, Abrão, Isaque, Jacó, José, se estendendo à formação da nação de Israel. E a dispensação patriarcal encerra com a saída do povo hebreu do Egito no Êxodo capítulo de número 14, Êxodo capítulo 15. Quando nós chegamos no Monte Sinai, Israel chega no Monte Sinai e recebe do Senhor, Moisés recebe do Senhor as tábuas da lei. Então começa a dispensação da lei. A dispensação da lei vai desde o recebimento das tábuas no Monte Sinai até o Calvário, até o momento que Jesus morre. A Bíblia diz que Jesus nasceu sob a lei. Quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, Deus está encerrando a dispensação da lei e abrindo a dispensação da graça. Numa das pregações eu disse, e eu quero destacar aqui nesta noite, da importância do profeta João Batista nesse cenário profético. Então, a primeira abordagem que eu quero fazer nesta noite é sobre João Batista, e eu quero chamá-lo de o último profeta e o primeiro pastor. Jesus disse que dentre os nascidos de mulher não nasceu nenhum maior do que João. O que João fez? Quais milagres ele operou? Quantos livros João Batista escreveu? Por que Jesus diz que dentre os nascidos de mulher ninguém é maior do que ele? Eu disse aos irmãos aqui numa destas mensagens que João é a ponte de transição entre a dispensação da lei e a dispensação da graça. É como se João fechasse a porta da dispensação da lei, caminhasse por um corredor profético até chegar na porta da dispensação da graça, e ele abre a porta da dispensação da graça. Não é por acaso que ele é chamado de o precursor. Precursor é aquele que vem antes, o abridor de caminhos. Ele vem preparar o caminho para que o Senhor da graça se manifeste. Eu diria e digo sem medo de errar que João Batista é a primeira personificação mais autêntica da igreja no Novo Testamento, na perspectiva que ela viria a ser
no livro dos Atos dos Apóstolos. João Batista era filho de Zacarias e Isabel. Seu pai era sacerdote, portanto era da tribo de Levi, era membro da família sacerdotal. João Batista era parente do Senhor Jesus, visto que Maria era parente de Isabel. Incrivelmente, na história, nós só encontramos João Batista se encontrar com Jesus quando chega no Rio Jordão para que Jesus fosse batizado. Agora, se João Batista era membro da família sacerdotal e, portanto, deveria ser sacerdote, por que João não estava no templo e sim no deserto? Por que João não veio exercer o seu ministério no templo de Jerusalém? Ele se afastou para os lugares inóspitos para exercer um ministério profético e não sacerdotal. Nos dias de João Batista e nos dias de Jesus, tanto o sacerdócio quanto o levirato havia se tornado cargo político. Roma tinha o controle do sacerdócio e tinha o controle do ministério levítico. Era o imperador de Roma, na figura do governador da província, quem indicava o sacerdote e quem indicava os membros do ministério que exerceriam o ministério levítico. João Batista, que representa o fechamento de uma dispensação, a dispensação da lei, e ele representa a abertura de uma nova dispensação, não quis se submeter a este modelo de sacerdócio. João compreende que o ministério é algo tão sério e que deve ser visto como algo tão divino que não cabia ser um cargo político, que não cabia estar sob o comando de Roma. Então João, que não se assemelha à religião judaica conforme praticada nos seus dias, João, que ainda não é igreja, porque a igreja ainda não havia sido estabelecida, sai do cenário de Jerusalém e vai para o deserto. A sua pregação se resume em uma palavra: metanoia. Diga comigo, metanoia. O que é metanoia? Literalmente, ao pé da letra, mudança de natureza, mudança de postura. Então a pregação de João é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. No meu modo de entender o ministério de João, e é um dos mais lindos de toda a Bíblia, embora eu já disse aqui, quase ninguém prega sobre ele. João é um ponto fora da curva. João é um ponto de grafite numa parede branca. No universo onde o sacerdócio e o ministério levítico estavam corrompidos, João não se deixa seduzir. Por que não? Porque ele é o precursor, porque ele é o trator que está abrindo a estrada para o Messias que vem depois dele. Ele é o abridor de caminhos. Não é por acaso, repito, que Jesus diz: dentre os nascidos de mulher,
nenhum é maior do que João. Agora, observe uma coisa sobre ele e a gente vai entender um pouco da dispensação da graça. João foi tão extraordinário que é como um gigante numa terra de anões. Num ambiente que havia mais de 400 grupos religiosos e que a apostasia reinava, João não virou surfista. Ele não pegou a onda para ser agradável. João compreendia que fazer a vontade de Deus, muitas vezes, é ir na contramão. E a sua pregação é a contramão. É inversa a tudo que se pregava no seu tempo. Mas de repente, alguém pergunta: quem é você? De onde você vem? Que milagre você faz? Que povo você guia? Quem é você? João responde: eu sou a voz. Como assim a voz? Eu sou a voz. Mas que voz? Eu sou a voz do que clama no deserto. Sou apenas um brado. E alguém deve lhe perguntar: mas o que esta voz anuncia? João responde: esta voz anuncia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que reino é este, vós? De que reino você fala? João diz: o reino que eu represento não é o de Roma, nem é o de Jerusalém. Eu vos batizo em água para arrependimento, Mateus 3. Mas logo atrás de mim vem um. Dele eu não sou digno sequer de desatar as sandálias dos seus pés. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João está dizendo: vem alguém atrás de mim. E é incrível, ele veio. Diga comigo: ele veio. Se tiver alguém do seu lado, fala com ele assim: ele chegou. João capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quem é ele de quem João fala? A quem João o Batista se refere? Ele está falando daquele que veio trazer a sexta dispensação. O nome dele? Jesus. Jesus traz a dispensação da graça. Mas para que a dispensação da graça, ou dispensação da igreja, ou dispensação eclesiástica, fosse manifestada,
a dispensação da lei teria que ser encerrada. E para que a dispensação da lei fosse encerrada, alguém teria que cumpri-la. Então Jesus diz: eu não vim desprezar a lei, eu vim cumpri-la. Eu vou dizer algo que, se você não der glória, porque você não entendeu nada do que eu disse nas últimas 6 semanas. Nada. Jesus é o único homem que conseguiu obedecer à lei e cumprir os seus 613 mandamentos sem tropeçar em nenhum deles. Aleluia. Paulo, o apóstolo, diz aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13: Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei, tornando-se, fazendo-se maldição por nós. Então a dispensação que nós estamos é a chamada dispensação da graça. Ela começa com a morte de Jesus no Calvário. Quando em Lucas 22, 20 ele diz: está consumado. Você não está me entendendo. Eu vou deixar para pregar a próxima terça, quando você voltar para a igreja. Quando Jesus diz está consumado, ele abre a porta da graça. Entende uma coisa? Quando o véu do templo é rasgado de alto a baixo, não é por acaso. O véu foi posto no templo para separar o lugar santo do lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote poderia passar além do véu, uma vez por ano, no chamado dia da expiação. Quando o véu do templo rasga de alto a baixo, primeira lição: por que ele foi rasgado de alto a baixo? Porque foi Deus quem o rasgou. E quando ele abre, o caminho de acesso a Deus fica aberto. A dispensação da graça já passa de 2000 anos. E incrivelmente nós não sabemos quando ela vai fechar. Mas te asseguro uma coisa: ela pode fechar, ou o seu fechamento, os portões da dispensação da graça podem ser acionados ainda hoje, para começar o seu fechamento. Porque a dispensação da graça se encerra quando acontecer a segunda vinda do Senhor Jesus, para estabelecer o seu reino milenial. Jesus vem. Agora observe uma coisa, vamos falar um pouco sobre a graça e depois a gente conclui com o tempo que se refere a ela. A morte sacrificial de Jesus na cruz revela para nós a graça genuína, pura, o favor imerecido. Graça é literalmente favor imerecido, favor que você não merece. A compaixão de Deus que se oferece em nosso lugar para nos livrar da condenação. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que a graça, a lei cobra virtude, a graça oferece virtude. A lei pune quem não a cumpre, a graça resgata quem crer. A lei dependia da capacidade do homem
em cumpri-la. A graça só depende da capacidade de Deus em amar o homem que crê. Por isso que Paulo faz um paralelo entre a lei e a graça em Romanos capítulo 5. E ele relata que exatamente onde a lei falhou, a graça prevaleceu. Daí aos Romanos do capítulo 5, versículo 20, Paulo escrever que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não, eu não sei a sua situação, eu não sei a que nível você desceu, eu não sei a quantidade de pecados que você cometeu ou comete, mas sei que a graça está sendo derramada em teu favor para te trazer a presença de Deus. Agora, um dos maiores feitos da graça é que a graça não é para os judeus, nem para os gentios isoladamente. A graça é para todos. A graça de Deus se manifestou. Paulo diz a Tito capítulo 2 versículo 11, trazendo salvação a todos os homens. Agora observe Efésios 2 versículo 7. Esse texto afronta qualquer mentalidade religiosa, porque o apóstolo Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos, isto não vem de vós, não é você quem produz, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é misericórdia de Deus. Aí Paulo diz, não vem das obras. O que ele está dizendo é, não há nada que você possa fazer para ajudar Deus te salvar. Vou repetir porque ninguém ouviu. Não há nada que você possa fazer para ajudar Deus te salvar. Salmo de número 49, versículo 7 a 9, o salmista diz assim: porque nenhum homem pode remir a sua alma, por mais rico que seja, ainda que venda todos os seus bens, empobrecerá e viverá na miséria, e não poderá pagar o valor da sua alma. Provoca seu vizinho e fala com ele: você não pode se salvar. Por isso que em Mateus capítulo 20, versículo 28, Jesus diz: esse sangue é o sangue da nova aliança, que será derramado em resgate pelo pagamento da liberdade de muitos. Olha o que Paulo diz: não vem das obras, para que ninguém diga eu consegui porque eu fiz por merecer. Não, Deus não te deve nada, você não pagou nada a Ele. Aí Paulo continua falando sobre a graça no versículo 14 de Efésios 2, e ele diz assim: e vindo ele quem? A graça, o Senhor que manifesta a graça, evangelizou pais, tanto aos que estavam perto, judeus, quanto aos que estavam longe, gentios. E de ambos os povos, judeus e gentios, ele fez um povo. Que povo? Ah, pelo amor de Deus, que povo? Que povo? A igreja. De ambos os povos, judeus e gentios, ele fez um povo. Que povo é esse? A igreja.
Aí Paulo diz em Efésios 2, 14 e 15: na sua carne, na sua morte, ele desfez a inimizade, a separação, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um só corpo. Eu vou repetir: e pela cruz reconciliou ambos. Ambos quem? Judeus e gentios, tornando igreja reconciliados com Deus em um só corpo. Esta é a dispensação da graça. A graça que é infalível, a graça que é imutável, a graça que não pode ser medida, a graça que não pode ser comprada, a graça que não pode ser explicada em sua inteireza, mas pode ser vivida em toda a sua grandeza. A graça que explica a nossa vida, a graça que explica a nossa salvação, a graça que explica nós estarmos vivos, a graça que explica a nossa fé, a graça que tolera a nossa incredulidade, a graça que suporta a nossa fraqueza e nos fortalece para a peleja. Graça. Somos o resultado da graça. João, capítulo de número 1, versículo de número 11 e 12, João diz assim: veio para o que era seu. Se refere ao povo judeu. Mas os seus não o receberam. Olha que coisa linda. Mas a todos. Quantos? Quantos? A todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Dá uma sacudidela no seu vizinho aí e diz: você é filho, você é filha, filho de Deus, filha de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. No Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 18, Jesus diz: quem crer nele não é condenado. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8: Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Tipo assim, você não valia nada e Ele te amou e morreu por você. Aí João diz, na primeira epístola, capítulo 5, versículo 19: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esta é a dispensação da graça. João capítulo 5, versículo 24, Jesus declara da seguinte forma: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. Não diz terá. Tem. Diga comigo, tem. Por que Deus não diz terá? Porque Deus está no eterno presente. Para Deus não há passado nem futuro. Para Deus o presente é real. O passado e o futuro se misturam com o presente. Por isso tem. Por isso o salmista diz no Salmo 30: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem. Ele não diz virá, vem. Porque Deus está no eterno presente.
Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Diga comigo: eu fui banhado pela graça. A graça nos alcançou. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Eu vou ter que falar isso em outro dia, em outra pregação, mas só para você situar, e no dia eu vou puxar o gancho. Eu vou deixar a ponta da linha solta, e no dia eu vou pegar a ponta da linha e a gente dá sequência na formação da rede. A dispensação da graça acontece entre o que os estudiosos chamam de 69ª semana profética de Daniel e a 70ª. Presta atenção, Daniel 9:24 fala de 70 semanas. No dia a gente fala sobre isso, mas a dispensação da graça é um parêntese entre a 69ª semana e a 70ª. Deus para, Ele encerra o trato com Israel e trata exclusivamente com a igreja. Deixa eu te contar uma coisa que você precisa entender: o único povo com quem Deus trata na terra hoje diretamente é a igreja. A igreja é a agência central de Deus. Por isso que Jesus diz: tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. O que Jesus está dizendo? Que a igreja é a representação do céu aqui. Então a igreja é a autoridade espiritual de Deus na terra. Não um pastor isoladamente, não um ministério isoladamente, não uma denominação isoladamente. A igreja espiritual, o corpo espiritual, a igreja de Cristo Jesus, o povo comprado e remido pelo sangue do Cordeiro, o povo que vai morar no céu, a noiva. Então essa semana da graça ocorre nesse período profético. Como eu disse, essa dispensação começa com a morte de Cristo do Calvário. Começa quando? E termina com o arrebatamento da igreja. Vou repetir: ela termina com o arrebatamento da igreja. Tá. Eu sei que já existem teólogos muito importantes, já existem teólogos sérios que não creem no arrebatamento da igreja, que já negam o arrebatamento da igreja. Entretanto, olha só, 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que desde agora dormem no Senhor. Porque se cremos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, também cremos que Deus os tornará a trazer com Ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo serão transformados. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. João capítulo 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Ponto. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Versículo 18 de João 14: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. A gente vai falar disso outro dia. Agora eu estou só te dizendo que a dispensação da graça termina nesse dia. E só para fechar o raciocínio e fazer um refrão, diz aí para o seu vizinho: quero te ver lá, tá? Sei mai avasto e queimando e bagabagai. Qual era a responsabilidade de Adão na dispensação da inocência? Não comer do fruto. Qual era a responsabilidade da humanidade na dispensação da consciência? Obedecer à ordem divina. E na dispensação do governo humano, governar a terra sob diretrizes divinas. E na dispensação da lei, qual era a responsabilidade do homem? Cumprir a lei. E na dispensação da graça, qual é a obrigação do homem? Crer. Crer em Jesus. Crer no seu sacrifício. Quem ouve a minha palavra e crê, quem crê e for batizado, crer, apenas crer no Filho de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa linda sobre a dispensação da graça. E se você ficar quieto, você vai ficar com uma dívida tão grande que você vai orar a madrugada toda. Uma das coisas mais belas da dispensação da graça é que é nessa dispensação que o Espírito Santo veio morar no crente. Ele veio morar em nós. Veja só, a relação entre Deus e o homem sempre, ao longo da história, ocorreu de três formas. A relação entre Deus e o homem, ao longo da história, ocorreu de três formas. Eu chamo de sobre, entre e em. Diga comigo: sobre, entre, em. Vamos entender. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não morava nos profetas, não habitava nos patriarcas. O Espírito Santo vinha sobre eles, fazia o que precisava ser feito, o que viera a fazer, e retornava, e os deixava. Por isso que Elias enfrenta os profetas de Jezabel, e depois foge do recado da rainha. E o detalhe: no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre três classes de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. Bom, isso aqui é Bíblia, isso aqui é aula, isso aqui é seminário. Ou aprende ou empena. O Espírito Santo vinha sobre três classes de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. Apenas eles recebiam o Espírito Santo. Sobre. Nos dias do ministério de Jesus, eles viveram a fase, o período do entre. Jesus diz assim: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio, entre. Alguém chegou para Jesus um dia e disse assim: os seus discípulos não jejuam? Jesus diz: enquanto eu estiver entre
convivendo com eles fisicamente. Mas a partir do dia de Pentecostes, o Espírito Santo não está sobre nós. O Espírito Santo não está entre nós. O Espírito Santo está em nós. Em nós. Aponta no seu vizinho, fala com ele assim: em nós. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, o qual o mundo não conhece nem pode receber, mas vós o conheceis, porque Ele estará convosco e habitará em vós. Dá glória, louva, celebra, engrandece. O Espírito Santo vai com você. Onde você pisa, o Espírito Santo está com você. Não há nada mais glorioso depois da salvação comprada, adquirida no Calvário. A segunda maior dádiva da graça é a presença do Espírito Santo habitando em nós. Diga comigo, graça. Paulo diz aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e no capítulo 6, versículo 19: vós sois o santuário de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20 a 22, Paulo diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo Jesus é a principal pedra angular, vós sois juntamente edificados nele, para a morada de Deus, em Espírito. Diga comigo assim: eu sei que o Espírito Santo habita em mim. Para a gente terminar, e semana que vem, se Jesus não tiver voltado, a gente fala da 7ª e última dispensação. Aí a gente vai conversar um pouco sobre estas 70 semanas proféticas de Daniel. Mas eu quero entender o Apocalipse, pastor. Não adianta tu entenderes o Apocalipse e não entenderes a graça. Entender o Apocalipse e não entender a graça não vai te ajudar em nada. A graça é quem opera em nós para nos livrar da condenação eterna. Alguém falou comigo numa live essa semana: por que o senhor não vai logo para o Apocalipse? Alguém aqui está com pressa do Apocalipse? Levanta a mão. Queremos entender o Apocalipse, mas temos medo dele. Qual é a forma de eu não ter medo do Apocalipse, pastor? Compreendendo a graça. Porque a graça é o grande livramento do caos. A graça é o grande livramento da condenação. É na dispensação da graça que Deus estabelece conosco a chamada nova aliança. Você lembra da Santa Ceia? Jesus celebra a ceia com os seus discípulos. Os 4 evangelistas citam isto. Na hora da ceia, ele está comendo a Páscoa. Quando ele toma o cálice, na Páscoa, primeiro se bebia o cálice, depois comia o pão. Na ceia, Jesus primeiro serve o pão e depois dá o cálice. Ele inverte a ordem. Para quê, pastor? Para estabelecer que ali estava começando uma nova fase, um novo momento, uma nova aliança. E quando ele pega o cálice, ele diz: esse cálice, este sangue é a nova aliança. Paulo transcreve isto aos Coríntios na primeira carta, capítulo 11, versículo 23 e 24, e ele diz assim: o que eu recebi do Senhor também vos ensinei, que o Senhor Jesus,
Na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Deus fez uma aliança com a igreja. Deus fez uma aliança com a igreja. Assim como Moisés foi o mediador da dispensação da lei, Cristo é o mediador da dispensação da graça. Por isso que o escritor da epístola aos Hebreus, no capítulo 8, versículo de número 6, escrevendo sobre esse assunto, diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, porque é mediador de uma nova aliança, que está firmada em promessas melhores. Vamos parar? Diga comigo assim: pastor, tem alguém aí? Fala assim: pastor, já chega. Você tem uma aliança com Deus. Deus tem uma aliança com você. Você não está só no mundo. Há um pacto. Cristo é o mediador deste pacto. Ele é o mediador desta aliança. Agora, ninguém pense que a dispensação da graça é para viver de qualquer jeito. Porque tem gente que acha: não, eu estou na dispensação da graça. Estou na dispensação da graça, tudo pode. Liberou geral. Deixa eu te explicar. O Novo Testamento tem mais de 1000 determinações, ordens, princípios de obediência. E incrivelmente Jesus diz assim: está simples obedecer, apenas 2 mandamentos. Isso, meu filho, prega. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma. Olhem para cá, olhem para cá. Pode, fica aqui. Ele está sendo renovado e a mãe está se vendo renovada. Vira para cá. Faz parte, faz parte. Eu sei que faz parte. Não é não, Ricardo? Faz parte. Não é não, Ney? Cadê Ney? Só está a esposa ali. Faz parte. Vamos lá. A dispensação da graça não é o direito de viver de qualquer jeito. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E mais, ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu de forma simples: se você ama a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e entendimento, você não vive de qualquer jeito, você não afronta a Deus, porque você o ama. Você não faz aquilo que ofende a quem você ama, sim ou não? Então, se isso aqui agride a santidade do Deus a quem eu amo, eu não farei, ainda que eu queira. Depois ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo, porque quando você ama o teu próximo como você ama a si mesmo, você não fará com o teu próximo aquilo que você não faria consigo mesmo. Se nós cumprirmos esses 2 mandamentos, nós já estaremos indo à essência da vida cristã. Então essa ideia de que eu posso viver de qualquer jeito e fazer o que eu quero do jeito que eu quero, porque eu estou na dispensação da graça,
é uma contradição. Porque graça não é a permissão para pecar. Graça é o poder para vencer o pecado. Nós estamos na dispensação da graça. Então recebemos de Deus poder para suplantar esse mundo vil. Daí Paulo dizer aos Romanos, no capítulo 6, versículo 14: o pecado não tem mais domínio sobre vós. Vou repetir, só 2 irmãos entenderam e abraçaram. O pecado não tem mais domínio sobre vós. Como não? Por que não? Porque você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. Tinha tanta mais coisa para te falar, mas eu vou parar. Mas eu vou parar te dizendo que na dispensação da graça Jesus estabelece a igreja. A igreja é resultado da graça. A igreja é agente da graça. É triste quando a igreja não entende que ela é a comunicadora da graça. É triste quando a igreja não compreende que ela vive na dispensação da graça. E na dispensação da graça, a igreja tem pelo menos 3 funções. Em relação a ela mesma, comunhão. Em relação ao mundo, evangelização. Em relação a Deus, adoração. Esse é o tríplice papel da igreja. Em relação a ela mesma, comunhão. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros, e é triste observar. E vou concluindo com essa ponderação. É triste observar que nós estamos vivendo uma dispensação da graça, na qual a igreja ataca a igreja. Satanás não está precisando mais atacar os crentes estão atacando uns aos outros. Estão se tornando agentes do propósito do diabo. Falamos mal uns dos outros. Vamos para a internet atacar uns aos outros. Agredimos uns aos outros, e o pior, difundimos as coisas ruins que o outro fez. Acontece que o outro também é conhecido como igreja. Olha bem para mim, o mundo não sabe diferenciar, então todos são. E nós achamos que quando nós atacamos alguém, nós estamos expondo esse alguém, quando na verdade nós estamos arranhando a igreja. Em relação uns aos outros, comunhão. Em relação ao mundo, evangelização. Em relação a Deus, adoração. Mas sabe, uma coisa deve nos preocupar nessa dispensação da graça. Que coisa, pastor? Na profecia neotestamentária, nós somos a geração representada na igreja de Laodiceia. Vou explicar. Na profecia neotestamentária, nós somos representados na igreja de Laodiceia, rica. Igreja rica. Nunca na história a igreja foi tão próspera. Rico estou, de nada tenho falta. Aí o Senhor olha para a igreja de Laodiceia e diz: tu és pobre, cego, nu. Estamos vivendo o tempo do qual o Senhor Jesus prediz: se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada presta, senão para ser pisado pelos homens. Olha para cá.
Nem sempre a afronta à nossa fé é sinal de perseguição. Às vezes a afronta à nossa fé é sinal de inoperância. Quando a igreja deixa de cumprir seu papel, ela se torna insípida. Quando ela se torna igual, ela perde a essência. Quando o evangelho que pregamos não é mais o evangelho de Jesus Cristo, não temos mais autoridade para combater o erro. Esta é a geração de uma igreja divorciada da verdade do evangelho. É a geração de uma igreja que apostatou da genuína doutrina. Paulo escreve aos Tessalonicenses no capítulo de número 2, versículo de número 7 a 12, e ele descreve o estado espiritual da igreja, quando ele diz assim: aborreceram a verdade e amaram a mentira, por isso Deus os entregou ao engano. Seitas heréticas, teologias distorcidas, doutrinas invertidas. Estamos vendendo patuais evangelicalizados. Vendemos a aguinha do Rio Jordão, o raminho da oliveira, a vassourinha santa, a fitinha de entrada no céu, o colazinho da libertação. Caminhamos em cima do fogo descalço para mostrar que a gente tem poder. Lotamos auditórios para comer miojo, porque não suportamos mais comer comida sólida. Paulo diz a Timóteo: chegará o tempo em que os homens terão comichões nos ouvidos e não suportarão a sã doutrina, mas elegerão para si mestres, segundo o seu próprio prazer, para satisfazer o seu ego. Uma geração na qual o evangelho não atrai mais. É preciso inventar. Igrejas viraram clubes. Se não tiver churrasco, futebol, vôlei, baleado, parquinho, bambolê, porque agora pastor tem que faça o estardalhaço. Se você quiser ter gente, se vira dançarino, faça coreografia, dance lambada. Por quê? Porque o evangelho são puro, sólido, autêntico, bíblico, cristocêntrico, já não encanta. A mente cauterizou. O pecado não é mais pecado. E eu não estou falando de você ficar atacando o pecado dos outros, eu estou falando de atacar o teu. Na dispensação da graça, nós estamos vivendo sinais claros de que os portões já começam a ser acionados. O primeiro evento que anuncia o fechamento da porta é o tocar da trombeta. Depois do arrebatamento, ainda alguns acontecimentos se sucederão até que a dispensação do milênio se estabeleça.
Mas o fato é que a igreja caminha para mergulhar na glória. O mundo vai de mal a pior. Mas olha bem para cá. O de mal a pior do mundo não afronta a Deus. O mundo é mundo, jaz no maligno. Sabe o que significa jaz no maligno? Isso aqui, ó. Olha bem cá. Jaz no maligno é isso aqui, ó. João está dizendo: o mundo está no colo de Satanás, sendo ninado pelo diabo. Jaz no maligno, literalmente é isso aqui. Satanás diz: sola não, ninguém sola não, toma chupetinha aqui. Eu vou te consolar com a satisfação daquilo que você deseja. Por que pai é chato, mãe é chata, mas eu gosto de tia, eu gosto daquela pessoa que cuida de mim, porque aquela pessoa que cuida de mim me dá tudo que eu quero, deixa eu fazer o que eu desejo. Por que o mundo é gostoso? Porque eu posso fazer tudo que eu quero, tudo que eu desejo, ninguém precisa ficar me freando, porque eu sou como uma criança mimada, querendo ser dengada. Vivemos uma geração de crentes dengosos, que não crescem, cheios de conversinha fiada, que não aprenderam a serem servos autênticos, adultos na fé, maduros na fé, que sabem o que querem e para onde vai. Se você não fizer o que o indivíduo quer, diz: mudo de igreja. Uma geração que não sabe o seu papel. Mas vamos terminar. Você é igreja. Nós somos igreja. Somos um único povo com quem Deus trata na terra. Deus não tem compromisso com direita e esquerda. Deus não tem compromisso com partido político, com governador, com presidente, com deputado, com vereador, com prefeito, seja ele quem seja. Deus tem compromisso com a igreja, com a sua igreja. É esta igreja que se posiciona e os ouvidos do Senhor se inclinam para ouvir o clamor daqueles que Ele buscam de coração. Fica de pé, por favor, quem puder. A porta da graça vai se fechar. Que dia? Não sei. Tem um hino antigo que diz assim: pode ser hoje a volta do rei. Tem um hino da harpa cristã que diz: talvez Cristo venha ao romper da aurora. O compositor escreveu: o mercado está vazio, o martelo se cessou, o barulho dos obreiros, seu labor já terminou, o rei está voltando. Você só vai dar glória a Deus se você estiver nessa lista. Quando o angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Como você acha que os homens reagiram em relação a Noé quando ele começou a construir aquela coisa aparentemente sem propósito? O velho ficou doido. Como você acha que eles ficaram observando quando todos os animais, sem Noé precisar caçar nenhum,
vieram entrando na arca, apenas obedecendo o comando do Criador. Alguém deve ter dito: ele pode até ser doido, mas ele também deve ser bruxo. Os animais como obedecem ele. Como você acha que reagiram quando Noé entrou na arca com os meninos, com a esposa e com as respectivas esposas dos seus filhos? Devem ter dito: enlouqueceu de vez, vai se isolar. Presta atenção, gente, nunca havia chovido sobre a terra, tá? Até o dilúvio, a terra não conhecia chuva. Noé entra. Quando Noé entra, Deus, que conhecia o coração de Noé, disse assim: entra que eu vou fechar por fora. Por que Deus fechou por fora? Noé ia abrir, e a arca ia afundar, com todo mundo dentro. Então Jeová vai lá e fecha por fora e diz: Noé, o comando é meu, a chave é minha. E ficaram olhando dizendo: mas como você imagina que eles reagiram quando as nuvens pesaram e gotas de água que eles nunca tinham visto começaram a cair, e a chuva torrencial desceu? O que está escrito é que os céus se romperam. Mas não foi só isso, a face do abismo também, a água que estava no subsolo começou a subir. Como você acha que eles reagiram? Ainda que lhe chamem de doido, é melhor maluco na arca do que sabido tentando nadar por 40 dias e 40 noites. Não vá na onda. Você não é surfista, você é mergulhador. Mergulhe em Deus e diz para Ele: Senhor, me prepara, porque eu quero estar pronto. Eu quero estar pronto. Senhor, traz à tua igreja a divina compreensão da graça. Traz aos teus filhos a divina compreensão deste tempo no qual estamos vivendo. Nos guarda da apostasia, nos guarda, Senhor, do desvio das verdades das sagradas escrituras. Nesta dispensação, o Senhor nos deu os evangelhos, que são os oráculos dos teus mistérios. Nesta dispensação, o Senhor nos deu o Espírito Santo, que é o nosso guia, mestre, consolador, adorno, aquele que nos conforta na jornada da fé. Nesta dispensação, o Senhor nos deu as sagradas escrituras, que nos revelam teu plano e propósito ao nosso respeito. Que não sejamos engodados, que não sejamos enganados por Satanás, mas que a nossa fé esteja firmada no Senhor Jesus. Aqueles que estão conosco através do culto online em diversas partes do mundo, sejam agora alcançados, envolvidos, ministrados, e que haja renovo espiritual. E os que estão, Senhor, desviados do teu caminho, afastados da tua verdade, desanimados da fé, que eles sejam agora aquecidos pela presença do Espírito Santo da graça, porque nós queremos ouvir o nosso nome
sendo bradado nos céus quando a trombeta tocar. E Pai, nós queremos que os nossos filhos estejam conosco. Nós queremos que a nossa descendência esteja conosco. Pai, ainda que alguns não creiam mais, ainda que alguns já não falem sobre isto, ainda que alguns já não acreditem, eis aqui o teu servo. Eu creio, Senhor, na vinda de Jesus, e eu quero que a tua igreja creia na vinda de Jesus. Eu quero, Senhor, que nós vivamos nesse presente século aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do nosso Rei e Salvador Cristo Jesus. A nossa oração agora, Pai, é a oração de João, o apóstolo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, vem, vem. In the still of the night, I wait for the dawn. The world keeps turning, but I carry on. Through the shadows, I search for the light, a spark in the darkness, so soft and bright. Though the storms rage in my soul, I know the morning will make me whole. Every step I take in the night brings me closer to the light.